Bem-vindos a mais um Leituras da Semana e hoje, além de falar sobre, obviamente, as leituras da semana, vou fazer um convite para vocês e também vamos falar sobre sorteio, que eu sei que é um assunto que todo mundo gosta, mas vamos começar pelas leituras. Essa semana não foi uma semana em que eu consegui ler bem todos os dias, mas naqueles dias em que eu consegui realmente sentar para ler, eu evolui bastante nas minhas leituras e no geral foi uma semana bem produtiva. Então eu vou começar falando pra vocês sobre o livro que eu terminei, que foi o Cores Vivas, da Patrice Lawrence. E foi um livro que eu gostei bastante porque, até aproveitando, né, que o Dia da Consciência Negra foi na quarta-feira, né, no dia 20 de novembro, então eu vou até aproveitar para falar disso, que é um livro escrito por uma autora negra, que fala sobre um adolescente negro que vive em Londres, e não é uma história sobre racismo exatamente, tá? Mas envolve muito isso porque eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler, né? E eu ainda não escrevi a resenha, então eu ainda tô com as ideias um pouco bagunçadas sobre esse livro. Mas só no geral, assim, o Marlon é um adolescente negro. O irmão dele era um gangster, né, em Londres. E aí a história começa quando ele tá no parque de diversões com a Sônia, uma menina loira. E a menina morre quando eles estão no trem fantasma. Isso não é spoiler, tá? Porque é realmente no primeiro capítulo. E aí começa, eles tinham tomado êxtase, então começa toda um mistério tanto dele, né, que ele quer saber o que aconteceu com a Sônia, quanto da polícia e tudo mais, fazendo essa investigação, tendo ali um cenário de a morte de uma menina branca, drogas e um menino negro. Então essa é a premissa mais ou menos da história, e daí a gente vai realmente conhecendo a realidade do Marlon, que é bem complicado, se torna bem complicado a partir desse ponto. Esse livro aqui só reforça a importância de cada vez mais a gente ler histórias escritas por autores negros, histórias tanto sobre racismo, né, que fale sobre racismo de alguma forma ou de outra, tanto histórias quanto sobre qualquer tema escritas por autores negros, mas eu acho que quando fala sobre racismo é muito importante a gente também ler livros escritos por autores negros e realmente criar uma empatia, né? A gente passa a não medir a situação pela nossa régua e sim pela régua daquele personagem. Então é uma dica que eu deixo pra vocês: ler histórias sobre preconceito, qualquer tipo de preconceito é sempre muito importante, mas quando a gente fala sobre o racismo contra negros, é muito legal a gente ler obras escritas por negros, não só pela questão da representatividade, da gente cada vez mais tentar prestigiar, né, todos os autores, não apenas homens brancos, mas também da gente realmente se dedicar a conhecer mais a fundo e de uma forma mais realista, talvez, a realidade dos negros. Aí depois que eu terminei o Cores Vivas, eu fui reler A Hora do Lobisomem, do Stephen King, que eu falei que eu ia reler, né, no vídeo da semana passada. Eu não vou mostrar o livro aqui pra vocês porque eu guardei já, tá no nicho lá em cima, embaixo de um monte de livro, então eu não vou mostrar. Mas foi uma leitura bem rápida, porque é uma história bem curtinha, e eu demorei 3 dias pra ler, porque eu comecei na terça, aí na quarta eu saí, que eu fui assistir Cujo, né, uma adaptação de um livro do King na mostra que tá tendo aqui no CCBB, aqui de São Paulo, e aí não consegui ler muito, li só algumas páginas, e aí na quinta-feira eu realmente me dediquei a ler A Hora do Lobisomem e terminei. E foi uma releitura bem legal, porque eu já tinha lido, né, em 2017, lembrava basicamente de tudo, porque é uma história bem curtinha mesmo, bem... não tão King, assim, vamos dizer. Claro, tem alguns elementos bem King, mas os mais conhecidos, né, dele, como os personagens bem desenvolvidos e a narrativa bem descritiva, isso não tem. Então, foi uma leitura bem rápida e foi uma releitura legal, porque obviamente que algumas coisas eu não lembrava, então foi legal revisitar. Fiquei feliz por ter cumprido, né, isso que era uma das minhas metas para essa semana. E a outra coisa que eu li, que eu acabei incluindo de última hora, foi In the Tall Grass, não sei se vai dar pra ver, que é um conto do Stephen King com o filho dele, né, um dos filhos deles, o Joe Hill, e esse é o conto que deu origem ao filme da Netflix, Campo do Medo. E eu sou, né, quem me conhece sabe, eu gosto muito de terror, então eu já tava curiosa pra assistir esse filme, só que eu tinha visto muita gente falando que era um filme ruim. Então eu pensei, bom, eu vou ler primeiro o conto, já que é um conto de 60 páginas, e depois eu assisto o filme pra ter uma ideia um pouco melhor, assim, uma opinião um pouquinho mais embasada, vamos dizer. E aí eu decidi, né, na quinta-feira eu tava bem gripada, meio assim, meio com febre e tal, então eu fiquei o dia inteiro meio que só quietinha, fazendo as minhas coisas. Na verdade não foi quinta, foi sexta. E aí eu aproveitei então pra ler esse conto e assistir o filme em seguida, e já adianto falando aqui, né, que não é
filmes da semana, mas tudo bem. Eu gostei bastante do filme, assim, não é um filme genial nem nada, não é tão fiel ao conto, porque o conto só foca realmente em uma coisa específica, e o filme, por ser, né, 1h40 de filme, acabou dando uma expandida no universo do conto, mas eu achei bem legal, achei que ele brinca com algumas coisas interessantes, assim, no filme, e indico pra quem gosta do gênero, mesmo muita gente falando que não é legal, mas enfim, fica aí a recomendação. Então, essa foi a minha leitura de sexta-feira. Aí, ontem, eu retomei a leitura do Horror Noir, que tá sendo bem legal, assim, como eu falei no vídeo da semana passada, eu tô aprendendo muito e refletindo bastante sobre a questão da representatividade negra no cinema, porém, ele é um livro bem denso, assim, porque tem muitas informações, muitos nomes de filmes e coisas que eu não sei. Então, tá sendo uma leitura que eu tô fazendo no meu tempo, sem muita pressão, sem muito estresse, porque senão eu acho que vai se tornar cansativo, mas eu tô adorando, é assim, um trabalho muito rico de pesquisa e tudo mais, então eu indico pra quem gosta de terror e pra quem tá afim de ler mais sobre representatividade negra, então já indico, apesar de eu estar nem na metade, mas já fica aqui a indicação. E aí comecei também uma leitura nova, que é Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, que é essa minha edição do Intrínsecos, e é um livro que tá aqui, ó, faz mais de um ano, eu recebi, acho que faz um ano, na verdade, exatamente, que ele chegou aqui em casa, e eu ainda não tinha lido, porque, sabe, quando às vezes, não sei, a gente acha que não chegou o momento, e aí agora eu tava pensando o que eu vou ler, e aí eu decidi pegar esse livro aqui, e já estou quase na metade, gostando bastante, é uma leitura bem fluida, uma leitura, apesar de falar sobre perda e memórias e tudo mais, é uma leitura leve, eu acho que todo mundo que leu e falou comigo disse que é uma leitura que dá aquele quentinho no coração, e eu já tô sentindo isso mesmo, e pra mim, assim, esse livro tem o John Lennon e os Beatles muito como base, né? E pra mim, Beatles é uma coisa assim que eu tenho muitas memórias da minha infância e até um pouco depois, mas assim, muitas memórias de família ligadas a Beatles, John Lennon. Então, pra mim tá sendo uma leitura bem intensa por causa disso, porque de certa forma eu me vejo um pouco ali na personagem principal, que é a Joan Lennon. Então, já tô indicando essa leitura porque já tô gostando e é super levinha mesmo, super levinha não, mas é super gostosa de fazer, super fluida. Então, pretendo terminar nos próximos dias e as minhas leituras então foram essas. Eu pretendo terminar agora essa semana esse aqui, continuar o Horror Noir e depois eu ainda não sei o que vai ser. Mas agora vamos falar sobre o convite, então. Quem me segue no Instagram, talvez já saiba. Quem não me segue, como eu sempre digo, deveria seguir. Mas, enfim, tudo bem, eu perdoo vocês. E vou contar aqui também que agora, no final do ano, eu e o Gabriel, vou deixar o arroba dele aqui, a gente tá preparando alguns eventos aí pra terminar 2019 bem, né? São dois, na verdade. Um é a maratona de fim de ano, né, que eu já vou falar mais sobre, e outro é Retrô Tudo, que é uma retrospectiva em que a gente vai falar sobre filmes, livros, séries e também um pouco sobre a vida. No vídeo da semana que vem eu conto mais pra vocês sobre a Retrô Tudo, porque a gente vai publicar os detalhes todos no próximo sábado. Mas a maratona de fim de ano já está fechada, né, já está toda divulgada e vai ser o seguinte, então ela vai durar o mês de dezembro inteiro, né, em vez de só entre os feriados, então ela vai durar o mês de dezembro inteiro e cada semana a gente tem desafios pra dar aquele gás no fim do ano ou pra manter o ritmo de leitura e são desafios super realistas, super tranquilos, que dá pra cumprir numa boa, sem ficar se matando, que a nossa ideia é sempre incentivar a leitura, mas manter tudo leve e divertido, sem pressão, sem frustração, ainda mais no fim do ano. Então essa é a ideia dessa maratona. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, mas assim, são 4 desafios super tranquilos, o último é um pouco mais puxado, mas também não tem problema se flopar, a ideia, como eu falei, é realmente incentivar a leitura. A gente vai sortear também 10 livros bem legais, alguns que fazem parte aí dos nossos livros favoritos do ano. E para participar tanto da maratona quanto da retrô, é só se inscrever no formulário que está lá no meu Instagram, no destaque fim de ano. Então, quem se interessou, pode ir lá no meu Instagram, ver quais são, eu vou deixar o link aqui, ver quais são os detalhes da maratona, os sorteios e tudo mais, e se inscrever até o dia 5 de dezembro, tá? Mas semana que vem eu lembro vocês de novo. E que mais? Então, beleza, já falei sobre leituras. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre as leituras é que essa semana eu quase não usei o Forest, mas como eu falei no vídeo da semana passada, eu senti que o Forest já me ajudou
a desintoxicar um pouquinho do celular, né, na hora que eu tô lendo. Mas aí, essa semana, nas vezes que eu senti que eu tava com muita vontade de ficar lá fazendo nada, eu plantei uma arvorezinha. Então, continuo indicando Forest, só não tô usando tanto porque ele já me ajudou a focar mais quando eu quero focar mais na leitura. Então tá, voltando aqui, leituras ok, convite ok. Chegou a hora de falar sobre o sorteio. Não sei se você sabe, mas eu tenho, assim, muita dificuldade de criar conteúdo pro YouTube. De todas as coisas que eu faço, né, falando sobre livros na internet, essa é com certeza a mais difícil pra mim. Porque eu gosto de gravar, eu gosto de editar e tudo mais, só que, não sei, eu tenho um certo bloqueio. E o grande desafio, assim, esse ano foi manter esse canal vivo e ativo. Teve alguns momentos ali de hiato, né, mas no geral era uma das minhas grandes metas pra esse ano e eu acho que eu tô conseguindo cumprir, principalmente nessa reta final aqui de ano, que eu acho que eu consegui realmente manter mais de um vídeo por semana e tudo mais. E eu tenho que agradecer muito a vocês, porque não seria tão legal se eu não tivesse gente me assistindo e conversando comigo sobre livros e deixando opiniões e sugestões aqui. Então eu queria muito agradecer vocês por esse apoio, é muito importante ver esse apoio aqui de vocês também no YouTube. Então eu queria fazer um sorteio, até aproveitar que a gente tá chegando nos 2.000 inscritos, né, que pra mim é muita coisa, então eu queria fazer esse sorteio agora no fim do ano, pra agradecer realmente vocês pelo apoio. Então eu separei 4 livros aqui, e ele vai ser um sorteio bem eclético, assim, pra agradar quase todo mundo. Então eu escolhi Justin, que é uma graphic novel que fala sobre um menino trans, e foi uma história, assim, que eu li no ano passado e que eu gostei bastante. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque, né, é um assunto que a gente cada vez mais fala sobre, que a gente tem que falar cada vez mais sobre. Então é um livro que realmente mostra um pouco da realidade de um homem ou de uma mulher trans. E por ser ainda um tema que não é tão explorado na literatura, eu achei que seria legal sortear um exemplar de Justin. Então esse é o primeiro prêmio. São todos os prêmios para uma pessoa só, tá? Aí o segundo é O Mapa que Me Leva Até Você, que é um livro que eu não li, tá? Mas ele é um romance e eu vi bastante gente falando bem. Então eu coloquei nesse kit também pra quem gosta de romance. Aí agora 2 livros que eu já li. A Vida Não É Justa, da Andrea Pachá, que eu falei pra vocês sobre ele na semana passada, quando eu terminei de lê-lo, que é um livro de crônicas da Andrea, né, em que ela fala sobre divórcio, sobre maternidade, paternidade e tudo mais. Então é um livro bem legal. Ele é um livro pequeno, mas ele faz a gente pensar bastante porque ele é muito real, sabe? E o último livro que eu escolhi para esse sorteio é O Noite em Caracas, da Karina Sainsborgo, que é venezuelana. Então é uma história que mescla um pouco de ficção com realidade, porque fala muito da realidade que a Venezuela, né, que Caracas está enfrentando, a realidade política que ela está enfrentando no momento. Então foi uma leitura que saiu bem da minha zona de conforto, embora eu goste de autores sul-americanos, e eu gostei muito, então queria compartilhar essa leitura com vocês. Então a gente tem uma leitura aqui sul-americana, A Vida Não É Justa, da Andrea Pachá, uma autora brasileira, um livro de crônicas, um romance e uma graphic novel. Então acho que a gente tem aqui um kit interessante pra quem é leitor e pra quem tá querendo também se aventurar em outros gêneros. Eu espero que vocês gostem do kit. E pra participar é só deixar um comentário aqui nesse post, nesse vídeo. Você pode só comentar que você está participando, mas se você quiser deixar alguma sugestão para o canal, eu também vou ficar bem feliz. Então os comentários vão estar valendo até meia-noite do sábado que vem, tá? Então a gente vai fazer o sorteio no vídeo da próxima semana, de leituras da próxima semana. Espero que vocês tenham gostado das leituras da semana, do convite, que vocês participem da maratona com a gente. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Curte e compartilhe esse vídeo, convida os amigos para participar do sorteio. E é isso, então na semana que vem a gente se vê de novo.